Você sabia que 9 entre cada 10 pessoas que entram no mercado cripto saem no prejuízo? E nem é porque moedas são ruins ou porque cripto não funciona, igual a maioria fala por aí. E na verdade a maioria dessas pessoas perde dinheiro por causa dos mesmos 3 erros silenciosos que elas cometem. E o pior de tudo é que quase ninguém percebe que tá caindo nessa armadilha até ser tarde demais. Então seja muito bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil, eu sou o Victor Marinho e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como evitar esses erros e virar parte dos 10% que realmente lucram. Já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like. Se você não gostar do vídeo, você tira o like no final, porque o like não custa nada. Preparei um mapa mental aqui com os 3 erros e o que você pode fazer de diferente. E em cada erro eu vou te falar também como evitar que isso aconteça, começando pelo erro número 1, que é basicamente entrar pelo hype e sair pelo medo. Cara, isso é o mais comum, todo mundo sabe a teoria do que não deve fazer, só que na prática as pessoas agem diferente. Vou te dar um exemplo que eu sempre gosto de usar aqui, que está bem recente, foi quando o Trump assumiu a presidência, ele lançou uma criptomoeda chamada Trump. Essa criptomoeda começou a valorizar absurdamente. Quando ela chegou na casa de $90, amigos me ligaram perguntando se eles deveriam comprar a criptomoeda Trump. Amigos que nunca compraram uma fração de Bitcoin, que não sabem nada do mercado cripto. Só que o barulho foi tão grande no mundo inteiro que gerou essa coisa de entrar pelo hype. Aí adivinha o que aconteceu com todo mundo que comprou a criptomoeda Trump a $90? Perderam. Porque hoje a moeda Trump não passa de $10. E quem vendeu ela a $10 perdeu mais ainda, porque acabou assumindo todo esse prejuízo. Então é isso que acontece na maioria das vezes. As pessoas só descobrem uma moeda depois que ela já explodiu. E compra caro porque não quer ficar de fora. Esse é o hype. Esse é o FOMO. O famoso FOMO que você escuta é simplesmente o medo de ficar de fora. Ou medo de perder uma possível valorização, ou medo de perder tudo porque a moeda está caindo. Então sempre que você agir na emoção, você vai se dar mal. Quando o preço despenca, a pessoa vende no desespero. Entra no hype quando está muito caro e vende no desespero quando está corrigindo. Ou quando realmente comprou um token que não vale nada e ele está derretendo, já vende e assume o prejuízo. E o resultado é que você perde na entrada e você perde na saída. Como que você pode evitar essa parada? Tendo uma estratégia clara de entrada e saída antes de investir. Ou seja, você não vai comprar qualquer meme coin que não serve para absolutamente nada. Você vai comprar ativos realmente valiosos, que tem fundamento, que não é só hype. Porque o que faz um ativo valorizar? Hype, narrativa e comunidade forte. O que o token Trump tinha? Hype, narrativa e comunidade forte. Tem fundamento? Ainda não serve para nada. Então ele desabou. Se tivesse fundamento, o preço ia se segurar num ponto um pouco mais alto do que está agora. Pode ser que eles dêem um fundamento no futuro para esse token? Pode, porque muita gente comprou, ainda tem muita negociação dele. Mas até então não tem fundamento. Então quando um token não tem fundamento, não tem aquela base, aquele alicerce que segura. Aí olha o Bitcoin, por exemplo, não valia nada e está cada vez valorizando mais e não vai parar. O céu é o limite. Quanto mais dinheiro é impresso no mundo, mais o Bitcoin tende a se valorizar, porque esse é o fundamento do Bitcoin. Enquanto países continuarem imprimindo dinheiro, Bitcoin vai continuar se valorizando. Cara, é um fundamento muito forte se você parar para pensar. E agora vamos para o erro número 2, mas antes dele, você deve estar pensando, então eu não posso comprar qualquer moeda. Cara, você pode comprar, só precisa estudar antes, tá? Estuda! Vai pesquisar, não sai comprando qualquer coisa que seu vizinho ou seu cunhado te falou, porque senão você vai se dar mal. Quer investir sem erro? Bitcoin, pronto, não tem erro, entendeu? Agora, o erro número 2 é simplesmente ignorar a gestão de risco, isso é muito importante também. Não é só sair comprando. 90% das pessoas usam o dinheiro que elas não podem perder. Então você imagina, daqui um mês eu tenho uma fatura de um cartão que eu acabei de comprar o meu iPhone 17 para mim poder ostentar. Vou ter que pagar 600 conto de fatura. Mas tem esse projetinho aqui que eu posso pegar esses 600 conto e investir. Mês que vem esses 600 vai se transformar em 1.000. Eu pago a fatura e sobra 400.
E o que que acontece? Você perde, porra, porque você investe 600 conto, você nem sabe o que você tá fazendo. Aí quando você vê que 600 vira 500, vira 450, você, meu Deus do céu, e agora? Aí você espera mais um pouquinho, vira 300, pronto, você vende e perdeu. Aí os 600 que você já tinha garantido para pagar uma obrigação, agora você vai ter que inteirar mais 300 e ficar com fumo. Isso eu tô usando um exemplo muito simples aqui para você, tá? Poderia ser pior e tem casos que é muito pior. Então as pessoas têm o hábito de investir o dinheiro que elas não podem perder. E isso é falta de gerenciamento de risco. O dinheiro que você investe é um dinheiro que você só usa em caso de vida ou morte. Então se você precisa pagar o cartão, você não vai investir o dinheiro que você precisa pagar seu cartão. Entendeu? Simples assim. Outra coisa, que esse é o caminho mais rápido para você vender na pior hora. E os profissionais nunca investem tudo em uma única coisa. Para você evitar isso, você tem que definir porcentagens pequenas por operação e usar apenas o dinheiro que não vai bagunçar a sua vida. Por exemplo, para começar a investir, a gente sempre fala dos 10%. Então, 10% do que você ganha, você sempre separa para poder investir. Seja em cripto, seja numa poupança, seja numa ação, num fundo imobiliário, numa renda fixa, não importa. Esses 10% não vai te fazer falta. E esses 10% vão construir sua liberdade financeira ao longo do tempo. Ai, quero investir numa moeda de pré-venda, como a Maxi Doge, por exemplo, que nem listou ainda essa moeda, está na pré-venda por 0,0002, pode ser que valorize muito quando listar. Show! Vai investir 10%? Não! O máximo é 5% do seu salário. Se você ganhar 2 mil por mês, seu 5% é 100 reais, que é o dinheiro que você pode perder sem ficar em depressão ou sem se complicar. Você tá entendendo? Esses 100 reais normalmente você ia gastar com uma pizza no fim de semana, um rolezinho no shopping, enfim. Esse 5% do gerenciamento de risco é realmente para você arriscar e já conta que você perdeu. Porque na maioria das vezes é isso que vai acontecer, tá? Na maioria das vezes que você arriscar o capital de risco, você realmente vai perder. Só que na vez que você acertar, isso pode fazer uma grande diferença no seu orçamento, porque são nessas pequenas oportunidades que a gente vê as pessoas fazendo 10, 20 ou 30x, e não é na sorte. Elas já se prepararam para aquilo, elas provavelmente já perderam em outras 10 ou 20 tentativas que elas fizeram e acabou não dando certo. Aí acerta uma, faz 30x, uhul! Todo mundo acha que é loteria, que foi sorte, que nasceu com a bunda virada para a lua, mas não, o cara tem estratégia, ele está se preparando, ele já está investindo, está separando um dinheiro para colocar como capital de risco, está diversificando, tá comprando Bitcoin, tá comprando Ethereum, tem uma carteira sólida, ele não mexe nessas moedas porque ele não investe mais do que ele deveria e assim ele consegue ser estratégico e só 10% das pessoas fazem isso. E o erro número 3, basicamente, é não ter horizonte de tempo. É pensar só no amanhã. Quem olha para o gráfico de 5 minutos vai viver sempre em pânico. Quem entende os ciclos consegue aproveitar as quedas para acumular. Se olha o Bitcoin hoje, tava 111 mil de manhã quando eu acordei. Porra, que oportunidade, cara! Pra mim comprar mais Bitcoin. A Metaplanet comprou não sei quantos milhões de Bitcoin quando ele tava 114 mil. Agora tá 111, tá melhor ainda. Então a gente aproveita a queda para acumular. Não para ficar desesperado e vender achando que o mundo vai acabar. E o mercado, ele vai premiar sempre a paciência, não a pressa. Então se você tá entrando hoje no mercado cripto e você quer ficar milionário amanhã, sinto muito, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. O mercado premia a paciência. Você pode olhar o próprio Bitcoin mesmo. Teve gente que comprou Bitcoin a 20 mil dólares. Quando ele bateu 30 mil, o cara vendeu. Por quê? Ele não teve paciência. Comprou a 20, bateu 30, vendeu. Beleza. Fez 10 mil de lucro. Ótimo. Só que hoje o Bitcoin tá 100 mil. Ele podia ter feito 80 mil de lucro. 90 mil, né? Aliás, o Bitcoin tá 111. Você entende que o mercado sempre vai premiar a paciência? Então, Bitcoin, cara, eu sou o cara que eu compro o Bitcoin para nunca vender. Ah, mas se você precisar de dinheiro, eu ponho o Bitcoin como colateral e pego empréstimo em dólar, que é moeda fraca, e deixo minha moeda forte, que é o Bitcoin, guardada. Simples assim. Para você evitar esse erro, basicamente você tem que saber em que prazo você está investindo. Sem isso, você é só um refém da volatilidade. Se você está comprando hoje para vender amanhã, você é quase um day trader, que faz operações diárias. Agora, se você está comprando hoje e olhando para daqui 10 anos, aí você está começando a ter a consciência certa. Você vai comprar uma meme coin para segurar ela por 10 anos?
Tudo bem, salvo algumas exceções, Doge, beleza, tá hypada, já tem um fundamento, a Pepe, ok, a Shiba, talvez tenha um fundamentinho também, mas agora, uma meme coin qualquer que surge, você vai comprar ela pensando, nossa, daqui 10 anos eu vou ter essa meme coin e ela vai valer muito? Não. Normalmente a gente olha para esse cenário com Bitcoin, com Ethereum, com Solana, com XRP, com Avax, que está com um fundamento muito bacana agora também, já fiz alguns vídeos falando da Avax aqui nesse canal. Então é isso, cara, é olhar para o longo prazo, não adianta você olhar para hoje, amanhã, vou investir aqui agora para ficar milionário. Agora eu vou te falar o que esses 10% das pessoas fazem diferente de você e de mim. Apesar que agora eu já tô me enquadrando aqui nesses 10%, né? Depois de perder muito dinheiro fazendo todas essas cagadas aqui, ó, o erro número 1, 2 e 3, já fiz muito, aprendi na prática, então você seja mais inteligente do que eu e aprenda simplesmente ouvindo a experiência dos outros. Você não precisa cometer os mesmos erros. Mas que os 10% faz diferente, primeiro, eles entendem que cripto não é loteria, é estratégia, não é sorte. Você estuda para fazer aquilo. Segundo ponto, que eles usam ferramentas para analisar, diversificar e proteger seus ganhos. Preciso ser especialista em análise gráfica, RSI, a média móvel da cabeça piroca-ombro, do Fibonacci, que vai fazer... Não, cara. Basicamente é só você saber o básico do básico e sempre estar estudando, principalmente sobre os fundamentos daquilo que você está fazendo. Mais importante do que você ser um especialista em análise gráfica é você saber fazer o seu gerenciamento de risco e ter o mínimo de educação financeira. Só isso já vai te salvar e vai te colocar à frente da maioria das pessoas. E o ponto número 3 é que, acima de tudo, os 10% que sempre lucram, eles tratam cada decisão como parte de um plano e não de uma emoção momentânea. E só esse ponto aqui, cara, evita de perder muita grana. E a razão pela qual esses 90% perde em cripto é a mesma pela qual muita gente perde na vida. Agir por impulso, sem estratégia. Porque se você aprende a controlar suas emoções, definir plano, ter disciplina, o mercado cripto se torna só um reflexo da sua própria mentalidade. Você consegue entender isso? E não vale só para cripto. É para investimento, para negócio, até mesmo para decisão pessoal. No final, ganhar dinheiro em cripto não é sobre você prever o futuro, porque ninguém tem a mãe de nada dentro de casa te falando o que vai acontecer amanhã. É simplesmente sobre você não deixar que as suas emoções destruam o seu presente. E se quiser continuar com a gente, eu vou deixar um outro vídeo indicado aqui em cima para você assistir, e o link dessa pré-venda maravilhosa que eu te mostrei da Maxidodge vai estar na descrição desse vídeo. Mas lembre-se, gerenciamento de risco sempre para ativos de risco.